Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Adelmo Schint Júnior, sou advogado e criador do canal Advogado Consultor. No vídeo anterior, eu falei sobre 5 situações jurídicas que todo mundo precisa saber ao realizar compras online. Uma das situações abordadas brevemente no vídeo anterior é exatamente sobre o tema de hoje, proteção de dados pessoais e os reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você sabe para que serve essa lei? Quais as consequências dela para os cidadãos brasileiros em geral? Você está enganado se acha que essa lei não tem a ver com você. Por isso, fique comigo nos próximos minutos que eu vou abordar os principais pontos dessa lei que vão mudar o comportamento de como os cidadãos e as empresas lidam quando o assunto é proteção de dados. Desde o início da década, empresas e usuários vêm buscando respostas para a questão da segurança virtual e da proteção da privacidade, que ganham grande relevância em relação à globalização do uso da internet e também a escalada dos cybercrimes. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, é resultado de um movimento das empresas e das autoridades brasileiras para suprir essas necessidades. Mas antes de eu abordar o porquê esta lei tem a ver com você, deixa eu te contar uma história. Por volta de 1890, ocorreu na Inglaterra um casamento de uma família componente da alta sociedade inglesa, cuja cerimônia era restrita apenas aos convidados. Porém, algumas fotografias do casamento foram publicadas nos tabloides da época. À época, a fotografia era uma invenção recente e rapidamente se popularizou como o meio mais poderoso de comunicação. E as elites passaram a ver as suas vidas privadas exibidas nas manchetes dos jornais, o que até então não existia nenhum tipo de proteção legal. Essa família sentiu-se violada em sua privacidade e o caso ganhou notoriedade por conta da ação judicial movida pela família. Por conta disso, 2 professores de Harvard escreveram um artigo jurídico chamado O Direito à Privacidade, que foi considerado um dos ensaios mais influentes na história do direito norte-americano, e é amplamente reconhecida como a primeira publicação do país a defender o direito à privacidade. Porém, com o advento da internet e cada vez mais presente o espaço digital, surgem novos riscos na vida privada, como por exemplo aqueles relacionados à coleta e uso de dados e também de informações pessoais. Imagina assim um novo conceito de privacidade, que é a privacidade informacional ou o direito à autodeterminação informativa, que significa direito que cabe a cada indivíduo de controlar e de proteger os próprios dados pessoais, tendo em vista a moderna tecnologia e processamento de informação. A autodeterminação informativa, ou este direito do indivíduo de controlar e proteger os seus dados pessoais, é praticamente o principal fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados previsto no seu artigo 2º. Outro fundamento da lei é o respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. A LGPD vem ao encontro dessas necessidades de proteção de dados já existentes no nosso cotidiano, com o objetivo de regulamentar o tratamento dos dados pessoais e trazer consequências mais robustas a quem trata de dados pessoais e suas atividades de rotina. Mas você pode estar se perguntando, o que significa tratamento de dados pessoais? Bom, de forma bem simplificada, tratamento de dados pessoais pode ser definido como a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais pelas empresas. Para quem está profundamente ligado ao mercado digital, corriqueiramente costumamos ouvir que os dados são um novo petróleo, ou seja, é a riqueza da sociedade digital. E a LGPD vai impactar cerca de 6,5 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, além de impactar todas as empresas que tratam direta ou indiretamente de dados pessoais de seus clientes. Mas vamos lá, de forma direta, alguns pontos principais da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro deles é que a lei protege dados de pessoas físicas, ou seja, todas as informações identificadas ou identificáveis, como por exemplo nome, idade, convicção religiosa, e-mail, placa de carro, número de IP de computador, independentemente do país sede da empresa onde os seus dados estão sendo tratados ou do local onde esses dados estejam armazenados. Se os dados foram coletados no Brasil ou a coleta tenha por objetivo a oferta de produtos e serviços a pessoas localizadas no Brasil, esses dados precisam estar protegidos. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos acessar sites estrangeiros do Brasil, porque se um site estrangeiro de venda de produtos, por exemplo, contiver dados pessoais de brasileiros, essa empresa estrangeira ela vai ter que se submeter e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A lei se aplica independentemente da operação em que está sendo realizado o tratamento de dados, ou seja, tanto os dados digitais quanto os dados físicos das pessoas que forem coletados precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Um terceiro ponto importantíssimo da lei é que ela determina transparência no tratamento de dados. Significa dizer que a empresa precisa informar ao titular do dado de maneira clara e objetiva qual é a finalidade dela estar armazenando aqueles dados. Com base nisso, o tratamento dos dados só pode ser realizado se houver o consentimento expresso do
cliente, concordando com o tratamento para uma finalidade determinada. E mais, toda empresa que já faz tratamento de dados vai ter que encaminhar uma nova comunicação solicitando autorização expressa dos seus clientes para continuar a tratar dos dados destes, a fim de cumprir uma determinação da própria lei. Você já parou para imaginar a quantidade de e-mails que você vai receber a partir de janeiro, que é quando a lei passa a ser obrigatória, das empresas em que você algum dia já realizou algum tipo de cadastro solicitando autorização para continuar a tratar os seus dados? Um outro ponto é que exclui-se do conceito de tratamento de dados aquele tratamento realizado por pessoa física para fins exclusivamente particulares ou não econômicos. Já no caso das pessoas jurídicas, estão excluídos da abrangência da lei o tratamento de dados realizados exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, repressão de infrações penais, dentre outras exceções previstas na lei. Por fim, a partir de janeiro de 2021, quando a lei passa a ser obrigatória, as empresas terão a obrigação de comunicar aos seus clientes como os dados deles serão tratados e também pedir permissão para eventuais compartilhamentos dos dados. As punições são pesadas. As advertências e multas podem variar de 2% do faturamento da empresa no ano anterior à aplicação da penalidade até no máximo 50 milhões de reais, ou ainda chegar à proibição parcial ou total do exercício das atividades, caso não tenha boas práticas comprovadas. Assim, não se trata de uma opção, mas sim de uma obrigação para todas aquelas pessoas que realizam tratamento de dados a se adequarem às normas brasileiras de proteção de dados pessoais. Por conta dessas e outras circunstâncias, é que a Lei Geral de Proteção de Dados vai afetar a todos, empresas e clientes, a começar pelo fator primordial, que é o consentimento. É isso, muito obrigado por assistir mais esse vídeo e nos vemos no próximo.